Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Aleluia. Estou passando aqui nesta oportunidade para deixar algo que Deus nos revelou. Deus nos mostrou. O Senhor falou para mim assim: minha serva, alguém será testado. Alguém vai ser testado. Vão colocar esta pessoa em prova, no teste. Louvado seja Deus. E o Senhor falou: o teste será feito. O teste será feito. E Deus vai permitir alguém fazer um teste. Com muitas pessoas aqui. Aí no decorrer da semana, no decorrer do mês, enfim. Pessoas aqui serão testadas. Que Deus vai permitir, irmãos. Deus vai permitir esse teste. E vai ser alguém, vai ser uma pessoa, não sei se conhecedora da palavra ou não, mas vai ser uma pessoa que vai fazer um teste com pessoas aqui, com alguém aqui. Pode ser até comigo também, né? Mas eu já tô preparada para a resposta. Você tá preparado para o teste que vão fazer com você? Tá preparado, irmão? Tá preparado, irmão? Ou nunca passou por uma situação assim? Eu vou te dar um exemplo. Em Lucas 4 fala que Jesus, ele foi testado pelo diabo. Lucas 4 fala que na tentação de Jesus, Satanás chegou para Jesus e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão para que você coma, porque você já está 40 dias em jejum. Olha como o diabo conhece. Então o inimigo chega ali, no monte da tentação, para tentar o Filho de Deus, para colocar o Filho de Deus, Jesus, em teste. Mas espera aí, Jesus, ele não tinha pecado? Jesus não tinha pecado, ele nunca pecou. Ele sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Ele não tinha pecado. E por que que o diabo testou ele? Por que que o maligno testou Jesus no monte da tentação? Você conhece essa palavra? Eu não quero pregar sobre essa palavra. Só estou dando um exemplo. Por que que o diabo veio testar Jesus? Disse para Jesus: se tu és o filho de Deus realmente, como tu tá dizendo, então manda que ele transforme essas pedras aí, né? Porque no deserto só tem pedra, no monte só tem pedra. Manda ele transformar essas pedras aí em pão para você comer, porque você tá com fome. Aí Jesus olha bem para a cara de Satanás e diz assim: ô Satanás, mas também está escrito na palavra do meu Deus, do meu Pai, que nem só de pão viverá o homem. Então Jesus categoricamente dá uma resposta para o capeta. Então Satanás fez 3 testes com ele. Aí Satanás falou para ele assim: ora, se está escrito na palavra
que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, então lança daqui desse penhasco, dessa montanha, te lança lá embaixo, que ele vai mandar os anjos para te guardar, para te livrar. Não está escrito na palavra? Olha, olha a arrogância do inimigo, olha o atrevimento do inimigo, irmãos. Ele pelejou, ele tentou até o próprio Filho de Deus. E ele disse: manda, se joga daqui abaixo, e ele vai mandar os anjos para te socorrer. Aí Jesus responde dentro da palavra também. Mas também está escrito, Satanás, na palavra, que ao Senhor teu Deus não tentarás, e somente a Ele adorarás. Percebeu, irmão? Lê aí, é Lucas 4. Então, Jesus, ele foi testado ali pelo diabo no monte. Jesus, ele foi testado. E por que Jesus foi testado? Se ele não tinha pecado, se ele não ia negar, ele era o próprio Filho de Deus, ele jamais ia negar o nome do Pai. Sabe por que ele foi tentado ali, irmãos? Ele foi testado pelo diabo para deixar exemplo para nós. O que ele fez foi para dar exemplo para nós, cristãos. O que aconteceu ali no Monte da Tentação foi para deixar um exemplo que, independente da situação que o diabo nos colocar, né? Porque o diabo muitas vezes ele lança você contra a parede, ele te coloca assim entre a cruz e a espada. Você fica sem saída. Ele fez isso com Jesus. Só que Jesus, com muita sabedoria, ele usou a própria palavra para combater o espírito maligno. Então, louvado seja Deus, o Senhor passava assim para mim. Hoje, o Senhor passou para mim. Tem muitas pessoas que serão testadas. Serão testadas. E olha, irmãos, existe diversas maneiras que o diabo pode usar para nos testar. Existe, olha, uma infinidade de maneiras que ele pode usar para nos testar, para testar o povo de Deus. O inimigo, ele é tão imundo, tão sujo, que ele não desiste, irmãos. Ele é terrível. Então, Deus permitiu que Jesus passasse por isso para deixar exemplo para nós. Aleluia. Porque se com a palavra o diabo vem nos combater, com a mesma palavra nós combatemos ele pela palavra também. E independente do teste que irão fazer com você, você tem que estar com a sua alma preparada. Tem que estar com a sua alma preparada. É um teste. Que dura pouquinho tempo, mas é um teste. E muito forte. Como eu já disse, existem muitas e muitas maneiras como o diabo ele pode testar você. Eu vou te falar uma que aconteceu comigo há um tempo atrás. Final do ano de 2024, aconteceu algo. Louvado seja Deus. E só depois eu vim saber que aquilo foi um teste. Eu não sabia, na hora ali, no momento, você pega de surpresa, você não vai saber se é um teste ou não, né? Mas olha o que aconteceu. É um exemplo só que eu vou dar, tá, irmãos? Porque pode acontecer de várias maneiras, de várias formas. Quem já passou por testes sabe do que eu tô falando. Então,
Alguns meses atrás, eu entrei dentro de um banco para puxar um extrato ali, E eu tava até com um pouco de pressa, porque o tempo começou a formar para chuva. E eu falei, eu vou entrar rapidinho, faço o que eu tenho que fazer e já saio rápido. E ali eu me dirigi a um caixa que estava vazio, os outros caixas eletrônicos estavam com gente, tinha uma caixa vazia, eu fui lá, né? Então ali eu já fiz o que tinha que fazer, puxei o extrato e tal. Quando eu olho do lado, irmãos, do lado tem um negócio assim, do lado do caixa tinha um celular, tinha um aparelho celular novinho, lindo, novinho. Aí eu vi aquele celular assim, eu falei, nossa, esqueceram aqui. Usaram o caixa, né? E acabaram esquecendo o celular aqui. Naquele momento, eu peguei aquele aparelho celular e tinha uma segurança mulher, né? Uma segurança mulher, com uniforme de segurança, com uma arma, tudo, ali no fundo do banco. E com ela, tinha uma mulher com ela, conversando com ela. Tinha uma mulher com ela. Ali eu peguei aquele aparelho e cheguei pra segurança e falei assim, ó, era de tarde, né? Aí eu falei assim, oi, boa tarde, dá licença? Se dá licença um pouquinho? Aí ela falou, pois não, a segurança, né? Pois não. Ela falou, aí eu falei assim, olha, eu tava usando aquele caixa ali, ó, aqui do banco, e eu achei esse aparelho celular. Guarda aí, porque certamente a pessoa que esqueceu vai voltar para pegar esse aparelho. Você pode guardar aí, né, nos achados e perdidos. Aí a segurança pegou, ela me olhou assim e ela pegou, ela falou sim, 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 a gente guarda. A outra mulher que estava conversando com ela, bateu palma, olhou para minha cara assim e falou assim: parabéns, viu? Parabéns, você tá de parabéns. Eu falei, mas por que de parabéns? Aí elas comentaram, as duas, moça, falaram, né, moça, ninguém faz isso. Ninguém faz isso que você fez aqui. Eu falei, mas como assim? Eu não tô entendendo. O celular não é meu. Eu tinha mais, era aqui. Como eu usei o caixa, a minha obrigação é entregar para o segurança entregar, porque a pessoa com certeza vai vir buscar esse aparelho. Irmãos, um aparelho novo, bonito, grande, sabe? Chamativo o aparelho. Aí a mulher que estava conversando com a segurança falou assim: olha, isso é muito raro da gente ver. Isso é muito, muito raro. Muito raro. Se fosse outra pessoa, teria colocado na bolsa, teria colocado no bolso e teria ido embora. Achou, ninguém sabe de quem que é. Eu falei, não, dona. Eu falei para ela, falei, não, minha senhora, não. Não é meu. Como fui eu que achei, eu tenho por obrigação entregar para a segurança aqui. E aí, se a pessoa vier buscar, que eu tenho certeza que ela vai vir buscar, a pessoa que deixou vai vir buscar. Porque quando ela se der conta que ela não tá com o celular na bolsa ou no bolso, ela vai vir buscar, ela vai vir buscar. Aí a segurança falou: é verdade, é verdade. Isso é verdade. Eu falei: então, não é meu, dona. Eu não posso levar para casa uma coisa que não é minha, entende? Aí ela falou assim: olha, a senhora tá de parabéns, viu? Olha, gostei de ver. Aí eu falei assim: nossa, né? Para mim foi comum aquilo. Para mim foi comum. Então, naquele momento ali, o que que aconteceu? O nome de Deus foi glorificado. O nome, e ainda ela perguntou, né, antes de eu sair assim, ela perguntou: a senhora é evangélica? Eu falei: graças a Deus. Aí ela falou assim: amém. Então, irmão, naquele momento, o nome do Senhor foi glorificado. E foi uma coisa que eu fiz tão naturalmente, e eu estava meio apressada assim, né? E foi uma coisa tão natural, para mim foi tão natural, e elas ficaram espantadas. Aí a segurança falou assim: pode deixar, dona, pode deixar,
que eu vou guardar esse aparelho aqui, a pessoa vai voltar, vai procurar, eu guardo aqui, eu entrego. Eu falei, tá bom, muito obrigada, Deus abençoa. E saí. E passou. Só depois foi que Deus tocou em mim, que aquilo que aconteceu foi um teste feito comigo. Foi um teste. Foi um teste que Deus permitiu, né? Louvado seja Deus. Olha a importância, irmãos, de você estar ligado com Deus, estar na fiação com Deus. Eu falei para a mulher, eu falei, não, esse aparelho não é meu. Ele não é meu. Eu não posso ficar com aquilo que não é meu. E eu lembro, irmãos, que nesse tempo eu estava com um aparelhinho, eu estava com um aparelho celular que estava só pela misericórdia. Só pela misericórdia o celular. Travando, já tinha caído, estava com a tela trincada, estava só pela misericórdia. Olha aí como Deus me testou. Deus permitiu esse teste, né? Então, e o inimigo fica de olho. Ela vai ser testada. Quer ver que ela vai pegar o celular e vai levar para casa? Quer ver? O diabo estava ali, já na espreita, já pronto para bater palma. Só que quem bateu palma foi o meu Jesus. Compreendeu? Quem bateu palma foi os anjos para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque ali eu vi Deus, só depois foi que eu percebi, né, que foi um teste que aconteceu. Então, isso é um exemplo, porque pode acontecer de várias maneiras, irmãos, um teste para Deus mostrar para o adversário que você é fiel, que você não nega o Senhor. Pode acontecer qualquer coisa, Deus permitindo para testar, tá, irmãos? Então, o Senhor me mostrou hoje e falou: filha, tem pessoas que serão testadas. Pessoas serão testadas. E isso acontece, irmãos, quando você menos espera. Quando você menos espera, pronto, o teste tá ali. Então, fique atento, fique atenta aí nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Fica atento, louvado seja Deus, porque muitas pessoas aqui vão passar pelo teste de Jeová. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse dia, olha, e logo após desse acontecido, que o inimigo me testou, né, com a permissão de Deus, não demorou muito, eu ganhei um celular novinho. Ganhei um celular que eu nunca tive um celular daquele, né? Eu ganhei um celular novinho. Então, se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca. Amém? Então, louvado seja Deus. Deus mandou passar esse recado aqui. Pessoas aqui vão ser testadas. E pode ser qualquer situação. Pode ser no meio da família, pode ser na rua, pode ser na condução, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar. Né? Às vezes o adversário pode usar uma pessoa para questionar com você algo que está dentro da Bíblia. E ali muitas vezes, se é uma pessoa que não gosta muito de ler a Bíblia, vai ficar meio encurralado, sem saber o que responder, né? Então, a gente tem que estar com o espírito preparado. Louvado seja Deus. E outra dica, irmãos, outra dica. Caso aconteça, se por acaso acontecer com alguém aqui, um teste assim, a pessoa te faz alguma pergunta referente às coisas de Deus, à Bíblia, se a pessoa faz uma pergunta difícil, né, referente à palavra, referente à Bíblia, só para te testar,
A dica que eu dou para você é: não responda de imediato e também não demonstre medo. Ou que você saiba a resposta ou não, independente de você saber ou não. Não demonstre medo e nem precisa dar de imediato a resposta. Porque é justamente para isso que o inimigo muitas vezes usa pessoas. Ela te pega de surpresa para ver o que você vai responder, para ver o que você vai falar. Aí, se você não tem muita sabedoria, se a pessoa não tem muita sabedoria e entendimento, ela vai se embaraçar e vai ficar ali, né, sem saber o que responder, enfim. Então, são duas coisas. Não precisa responder de imediato e também, aleluia, louvado seja Deus, dependendo da pergunta, você não pode demonstrar que você está com medo. Você está com medo da pergunta que a pessoa fez. Tá compreendendo? Deus, ele sempre dá uma estratégia para o seu povo, irmãos. Sair de situações difíceis e de situações delicadas. Louvado seja Deus. Isso é perante advogado, perante juiz, perante autoridades, perante pessoas, né, de alto nível. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina o que nós devemos falar no momento certo. Se você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, de examinar as Escrituras, não tenha dúvida que o Espírito Santo vai colocar na sua mente, na sua alma, no seu coração, a resposta. Ainda que você não lembre na hora, o Espírito de Deus, por você ser uma pessoa sábia, que sempre lê a Bíblia, ela vai te levar dentro da palavra, na hora certa, ali no momento certo, ele vai te dar a resposta certa. Você não pode demonstrar medo. Medo e louvado seja Deus, e nem preocupação de ter que responder a uma pergunta que você não tem obrigação de responder. Mas, enfim, por você ser um bom cristão, você vai dar uma boa resposta. Não há com que se desesperar. Teve pessoas que já falou para mim que fizeram pergunta fizeram uma pergunta para ele e ele não soube responder e a pessoa encurralou ele, né, dentro da Bíblia que queria a resposta e ele não conseguiu dar a resposta, ele se afobou, ficou com medo e esta pessoa contou para mim, né, e desabafou dizendo que se abateu na fé. Ele ficou abatido depois, porque ele não conseguiu responder a pergunta à altura, né? Ele não conseguiu responder para a pessoa, então ele ficou triste, abatido e ficou meio fraco, né? Na fé. Então, louvado seja Deus, você não precisa ficar com medo diante de perguntas. Você viu o exemplo que eu dei aí de Mateus, de Lucas 4, da tentação de Jesus? O diabo chegou ali porque sabia que ele estava com fome. O diabo, ele é atrevido, ele aproveita a fraqueza da pessoa, a distração da pessoa. Então, o diabo pegou Jesus ali no monte. Jesus estava fraco, Jesus estava 40 dias sem comer, sem beber, sem dormir. Então, o diabo, ele é covarde. Tá compreendendo? Então, pegou Jesus ali, mas Jesus respondeu. Jesus não temeu a afronta do inimigo. Ele não temeu. Ele respondeu dentro da palavra, porque tudo que o Satanás falou estava dentro da palavra. Ué, mas não está escrito no Salmo 91 que dará ordem aos seus anjos e para que não tropece o teu pé em pedra? Então, lança-te daqui abaixo e os anjos vão vir te socorrer. Jesus, não. Está escrito também que não tentarás ao Senhor teu Deus. Somente a ele glorificarás. Então, Jesus dizendo para o Satanás: ó, Satanás, eu não preciso provar nada para você. Eu não preciso provar nada para você. Está escrito também na palavra. Todos os 3 testes que o diabo fez,
Jesus respondeu dentro da palavra. O diabo é terrível, irmãos. Ele usa muitas vezes a Bíblia para tentar encurralar o crente. Entendeu? Compreendeu? Então é isso. Se prepara, ore, peça a Deus discernimento, sabedoria, porque muitas pessoas aqui vão passar por um teste. Vão passar. Eu já fui testada várias vezes, irmãos. Nossa, eu já passei por tanto teste que vocês não fazem ideia. Já fui testada de várias formas. Várias formas. Então, mas não tenha medo. Não tenha medo. Seja qual for o teste, seja qual for a pergunta, seja qual for a situação, não tenha medo. Confia no Deus que você serve e na hora Deus vai te dar a sabedoria que você precisa. Ele vai fazer você lembrar. Ele vai fazer, sabe, vir assim na hora, assim. E fique tranquilo, fica tranquila. Não se apavore. Não entre em desespero. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus guarde a todos vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Como diz a palavra do Senhor. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Então fica em paz. Fica na paz de Deus. Ele é contigo. Amém? Deus abençoe.